Olá pessoal, sou Mariana Leal e sejam bem-vindos ao canal Respeita as Bruxas da Quebrada. Hoje nós vamos falar sobre o que é o sagrado feminino. Para você que está chegando agora, se inscreve no canal, segue a bruxa, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe os conteúdos. Todo apoio nesse momento é extremamente importante. Dúvidas, angústias, opiniões, ideias, deixem aí nos comentários. Estou aqui tentando organizar uma agenda para atender aí todos os pedidos de vídeo. Vai dar certo, galera. Muita calma nessa hora. Também temos o nosso site, pessoal, respeitaasbruxasdaquebrada.com.br. No nosso site vocês vão encontrar textos super legais lá na abinha do blog, textos autorais com o nosso olhar de bruxa da quebrada sobre questões de Wicca, paganismo, bruxaria, espiritualidade, sagrado feminino e muito mais. Então vejam lá também, confiram, tem como se inscrever lá no site para receber notícias e informes e afins. Tudo bem? Então vamos lá, né? O que é esse sagrado feminino que todo mundo fala, que tanto se ouve hoje em dia? De onde vem isso? É um termo que ficou meio carne de vaca? Se a gente pode falar assim. Parece que todo lugar que a gente passa, nossa, sagrado feminino é círculo de mulheres, é isso, é aquilo, é outro. E a gente fica um pouco perdida no meio de tanta referência, de tanta coisa. Para que serve isso, afinal de contas, não é mesmo? Pois bem, o que é o sagrado feminino? Historicamente, nós mulheres temos uma história de opressão, massacre, silenciamento com uma instituição enorme chamada patriarcado. Isso eu não estou falando de 10, 20, 50 anos atrás, não. Estou falando de muito mais. Estou falando de 2, 3 mil anos. Com o advento das culturas gregas e romanas, começaram a aparecer as figuras masculinas das divindades. As sociedades começaram também a se organizar de maneira diferente. E apareceu um conceito que antes não existia. O conceito de posse. As tribos lutavam por suas sobrevivências e os homens ganharam destaque nessa nova configuração de caça, de proteção. E com isso surgiu também a necessidade de domínio. Pois bem, as mulheres que antes disso eram as curandeiras, as sábias, as líderes tribais, acabaram ficando ofuscadas num primeiro momento e, na sequência, a trajetória foi uma trajetória de dominação. Foi uma trajetória sangrenta, né? Haja vista também para a Inquisição. Massacre de mulheres que foram queimadas, estupradas, violadas, assassinadas, porque manifestavam esse princípio que nós chamamos, desculpem enrolar na língua, de feminino. O sagrado feminino não é uma coisa que a gente define com uma frase. Então não é uma perguntinha objetiva. Mariana, o que é sagrado feminino? É isso. Não, a gente não responde o que é sagrado feminino desse jeito. Mas ele é um conceito. Não é uma religião, não posso dizer que é. Mas ele é uma forma que a gente encontra de se relacionar com aspectos
um feminino que se revela num viés social, num viés afetivo, num viés psicológico, no viés cultural também. E esse sagrado feminino entende que essa mulher, nesse contexto, ela precisa ser valorizada e se valorizar. O sagrado feminino, ele é um conceito que traz para nós o resgate dessa ancestralidade feminina, dessa mulher ancestral, tribal, que era senhora da sua vida, que era capaz de aconselhar, que era capaz de conhecer a potência do seu corpo, da sua família, do seu entorno. Existe um princípio da criação divina que diz que saímos de um útero cósmico, o útero da deusa. E essa deusa, ela se manifesta tanto de uma maneira exterior a nós, numa relação devocional, vamos dizer assim, com uma figura, uma imagem que a gente entende, uma energia que a gente adora, como numa manifestação interior. E assim, dessa forma, a gente entende que nós somos também essa deusa, somos parte dessa deusa. Então entendem que é um movimento tanto exterior como interior, ele acontece nas duas formas, mas o gatilho para se começar a entender esse sagrado feminino, ele é interior. Dentro de cada uma de nós existe essa centelha, essa fagulha que vai nos conectar com essa deusa ancestral, com esse feminino sagrado. E ele ficou aí durante todos esses anos, todos esses milênios, adormecido, esquecido, relegado, escanteado. E agora existe toda uma movimentação de se reconectar com esse princípio. E o agora que eu digo não é agora, já, nesse minuto. Essa militância desse feminino sagrado, ele já começou há muito tempo. Com o advento das grandes feministas, sim, feministas, aquelas da política, lindas, maravilhosas, as mulheres começaram a tomar mais consciência que elas sim tinham um papel a exercer na sociedade e que elas ocupavam o espaço. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio lé, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Num desdobramento maior disso tudo, surgem os primeiros movimentos da espiritualidade feminina. E uma das grandes figuras desse movimento é a Susana Budapeste. E também temos a nossa queridíssima Starhawk, duas maravilhosas, que eu vou deixar aqui a fotinho delas, lindonas aqui, que são grandes vozes desse despertar do feminino. A gente sai de uma militância que saiu de um campo político e social e entra num despertar espiritual também. Da necessidade da gente entender que essa mulher, ela não é só uma força laborativa, ela é uma força da natureza também. Ela é uma parte dessa essência sagrada, dessa essência feminina. Então a nossa busca por esse feminino vem desse entendimento de que sim, nós somos sagradas.
Nós fomos educadas dentro da nossa sociedade a acreditar que existe uma divindade masculina que julga, que condena e que nos coloca no papel de pecadoras. Haja vista aí a história de Lilith, que é a primeira grande pecadora, a mulher do mal. Mas a história não é bem assim, né? Como tudo que acontece nesse mundo, toda a história tem vários lados e vários desdobramentos. Então essas manifestações dessa figura chamada deusa, elas foram se transformando ao longo da história. E hoje a gente encontra esse sagrado feminino manifestado de diversas maneiras dentro desse entendimento espiritual. A gente pode entender e verificar muito forte a presença dessa deusa nas religiões pagãs, né? A Wicca é uma delas, que existe realmente essa figura dessa deusa que é reverenciada, entendida e adorada. Existem muitas manifestações dessas divindades femininas nas culturas nativas. Se a gente parar para observar os mitos indígenas, todos eles trazem para nós figuras femininas extremamente poderosas, extremamente potentes. Nós temos também nas mitologias hindus, nas mitologias ocidentais, muitas figuras que trazem a revelação desse feminino. Então por que aqui, por que agora a gente não tem mais isso? Não é interessante para o patriarcado que a mulher se empodere, que a mulher conheça toda a potência que existe dentro dela. Não é apenas uma capacidade laborativa, essa a gente já sabe que a gente já tem, né? Quantas de nós somos aí arrimo de família, sustentamos nossos filhos, às vezes os companheiros, os companheiras, pai, mãe, cachorro, gato, periquito, papagaio, passarinho, mas é uma questão de entender coisas muito mais profundas, processos interiores, que a gente tem sim que celebrar o nosso corpo. A gente tem que falar da nossa sexualidade, a gente tem que falar da nossa menstruação, a gente tem que falar de gravidez, a gente tem que falar de menopausa, a gente tem que falar dessas coisas. Porque as nossas ancestrais sabiam a importância de conhecer o poder do nosso corpo, o poder dos nossos ciclos. Então, a partir do momento que a gente entende que esse é um caminho de fortalecimento, a gente se conecta com o sagrado feminino. E para isso não é preciso você estar num círculo de mulheres, meditando, fazendo, né, todas aquelas coisas good vibes. Não, não é necessário. Você entendendo que você é sagrada também é uma forma de você se conectar com o sagrado feminino. Eu tive essa conversa por esses dias aí com uma amiga. Ai, não tenho saco, essa mulherada dançando, tá cantando tambor, nananana. Tem gente que não se conecta dessa forma. Mas sabia que até mesmo isso, a resistência que nós temos em confraternizar com outras mulheres, são chagas desse patriarcado que nos oprimiu durante muito tempo? Por que nós nos vemos como rivais e não como aliadas? Em que momento da história nós perdemos a conexão umas com as outras? São questões que a gente precisa sempre levar em consideração. Então a gente busca essa deusa para compensar essa ancestralidade perdida, para a gente se nutrir, para a gente se fortalecer, para a gente ter uma imagem de referência. Por que Deus só pode ser homem? Por que uma divindade potente da guerra, da criação, do nascimento, da agricultura não pode ser uma figura feminina? Quem foi que disse que não? Essa deusa para nós é uma representatividade de um feminino que precisa ser desvendado, descoberto e trabalhado por todas nós. Certo? Isso é só o começo. Tem muito mais aí pra gente se falar sobre o sagrado feminino. E tem uma frase que eu gosto muito, não é de uma mulher, é de um homem, mas eu acho uma frase muito sábia, é do Bert Hellinger, que diz assim, ó: cada mulher que cura a si mesma contribui para curar todas as mulheres que a precederam e todas aquelas que virão depois dela. Então nós temos em nossas mãos o poder de transformar e ressignificar este feminino. Tá certo? Vamos ter mais vídeos sobre isso. Isso foi só para dar uma degustada do sagrado feminino.
terminando aqui essa minha fala, eu deixo para vocês uma dica de leitura bem interessante. É um livro da Mirella Faur, Os Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas. Mirella Faur é uma sumidade quando falamos de sagrado feminino. Bruxona da quebrada, merece, ó, grande selo, linda. Uma leitura super gostosa de fazer, então se vocês tiverem interesse, é um livro que inclusive tem em PDF para baixar, tá? E para encerrar aqui a nossa conversa, vocês viram que eu tô evoluída hoje, né, gente? Eu não tô com aquele meu caderno, hoje eu tô de folha. Vou trazer para vocês aqui um oráculo, né? Se vamos resgatar essa mulher ancestral, por que não resgatar as nossas bruxas oraculistas? É o oráculo O Poder do Feminino, tá bom? Já mostrei ele para vocês em outros vídeos. E ele fala da medicina para autoempoderamento. Hoje vai ser uma carta surpresa. Saiu aqui a carta da fertilidade, que tem tudo a ver aí com os nossos processos do feminino, né? A expressão feminina, a fertilidade, vem sendo associada à reprodução e aos filhos em nossa sociedade. No entanto, não somos apenas parideiras, não é verdade, mulherada? Olha, essa parte não está escrito aqui não, foi eu que falei, tá? Fértil em uma mulher é tudo que pode ser cultivado, plantado e colhido. Pode ser, por exemplo, uma ideia nova, um projeto que queira muito, uma solução para um problema ou simplesmente a manifestação da criatividade que torna um dia comum em algo bem melhor. Somos todas férteis, independentemente da possibilidade de termos ou não filhos. E como você expressa essa fertilidade? E quais são as cobranças que você já recebeu sobre ela? Essas também são reflexões que podemos fazer quando falamos do sagrado feminino. Continuaremos essa conversa no próximo vídeo. E se você gostou, não deixe de marcar aí um joinha bem legal e compartilhar esses conteúdos com outras mulheres que precisam descobrir o seu poder feminino. Fico por aqui. Um beijão bem grandão para vocês e abençoado seja.